Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Pergunte ao Professor. E nesse episódio a gente vai tratar da seguinte questão: qual é a melhor estrutura para você usar como base para escrever o seu roteiro, o seu conto, a sua novela ou até mesmo o seu romance? Vamos lá? Bom, a gente tem por base, que é bastante usado, o modelo de 3 atos, que foi ensinado pelo Aristóteles, apresentação, desenvolvimento, conclusão, o que é usado também pelo Ziegfeld para estruturar o roteiro em 3 atos. Mas particularmente, eu olhando esse livro aqui, o Guia da Ópera, eu tive a oportunidade de ver sobre a ópera Orfeu, de Claudio Monteverdi. E aqui tem a estrutura de Orfeu. E é em 5 atos. Vou tirar essa luz daqui. Então, os 5 atos são o seguinte. Tem um prólogo. E o prólogo diz a música, espécie de quintessência alegórica das 9 músias, lembra a vocação musical de Orfeu e anuncia a ação. Então aqui nesse caso a gente tem um elemento a mais do que os 5 atos, que é o prólogo. Ok? Então, continuando, no ato 1, os pastores celebram por meio de cantos e danças o casamento de Orfeu e Eurídice. Isso aí seria o equivalente à apresentação, No ato 2, uma mensageira anuncia que Eurídice está morta, mordida por uma serpente. Orfeu, atribulado, decide ir buscá-la no inferno. Então aqui a gente vê claramente que no segundo ato você já tem o incidente incitante, que é ensinado pelo Ziegfeld. Então aí vai dar início à jornada de Orfeu indo ao inferno para resgatar Eurídice. Isso você tem no segundo ato. O terceiro ato, Orfeu emprega todos os recursos de seu canto para comover o barqueiro do inferno, Caronte. Adormece-o e cruza o rio Estige. Então aqui é que está a diferença do modelo de 3 atos para o modelo de 5 atos que eu estou propondo que vocês usem e que está aqui no Orfeu, na ópera Orfeu, do Claudio Monteverdi. Então, no ato 3, o que acontece claramente? Se você comparar com o modelo de Ziegfeld, esse ato 3 equivale aos 50% da história, ou seja, o que é denominado de ponto sem retorno. Aquele ponto o qual você voltar dá o mesmo trabalho do que você seguir. Esse ponto sem retorno tem a seguinte ideia: imagina que você está atravessando um grande lago a nado, Enquanto você está antes da metade do lago, da travessia, você pode retornar, porque você vai percorrer uma distância menor. Quando você chega exatamente no meio da travessia, não faz mais nenhum sentido retornar, porque você vai percorrer a mesma distância voltando do que se você estivesse continuando até o seu objetivo final. Então esse é o conceito do ponto sem retorno, 50%. E aqui pela estrutura do Orfeu, do Monteverdi, de 5 atos, você tem esse momento no terceiro ato. Então o terceiro ato ele equivale a 50% da história, ok? Ato 4. 50% da história quando o Orfeu entra no inferno, ou seja, não tem mais retorno, por isso é o ponto sem retorno. A minha filha está escutando o áudio agora do namorado no meio do programa. Não é isso namorado. Não é admissível. Não é de namorado, tudo bem. Continuando, silêncio por favor. No ato 3, quando Orfeu consegue entrar no inferno, ou seja, ele entrou, ele não tem mais como voltar, não tem mais como desistir da jornada. Esse é o conceito fundamental do ponto sem retorno, que aqui a gente vê no ato 3 de Orfeu. No ato 4, tocada pelo canto de Orfeu, Prosérpina
obtém de seu esposo Hades, rei dos infernos, a ressurreição de Eurídice, com a condição de que Orfeu não a olhe antes de ter saído do reino das sombras. Incapaz, porém, de resistir à tentação, Orfeu volta-se e perde-a novamente. Então aqui no ato 4, o que você tem? O clímax, né? O clímax da história, né? Onde o Orfeu consegue convencer o Hades a devolver Eurídice do mundo dos mortos, e o Hades faz isso com a condição de que ele não olhe para trás, ele saia do inferno, mas não olhe para trás para verificar se a Eurídice está andando atrás dele. Com essa condição, essa foi a condição do Hades para deixar o Orfeu sair do inferno. O Orfeu seguiu na frente, mas não resistiu à tentação e olhou para trás para ver se Eurídice estava acompanhando ele. Ou seja, para o Hades, ele olhou para trás para confirmar se o Hades estava realmente dizendo a verdade, o que é inadmissível para um deus grego, ainda mais o deus das regiões infernais, né? Então ele falou assim: então você vai embora, você sai, mas a Eurídice vai ficar, porque você me desobedeceu. Isso acontece no ato 4. Ou seja, é a parte onde tem o clímax, que na história, segundo o modelo de Seidfeld, dá os 75%. Daí para frente você tem o clímax, né, da história nesse momento aí. O último ato, o ato 5, Orfeu geme, desesperado. Apolo, seu pai, convida-o então a segui-lo até o Olimpo, onde poderá rever Eurídice entre as estrelas. Então aqui você vê claramente que é o quê? Como as coisas ficaram. É o desfecho da história. Ou seja, a história terminou, a jornada de Orfeu, que começou quando Eurídice morreu e ele foi resgatá-la no inferno, se desenvolveu passando por uma complicação no terceiro ato, chegou ao quarto ato, o clímax, né? E ele perdeu a Eurídice. A Eurídice voltou para o inferno e ele ficou sozinho. Então esse quinto ato é o desfecho, como que Orfeu se vira sozinho, sem Eurídice, né? Então essa é a estrutura de 5 atos que eu proponho que você use para escrever o seu roteiro, o seu conto, o seu romance ou a sua novela, ok? Eu vou deixar aí na imagem um diagrama para vocês observarem exatamente esse modelo de 5 atos, que eu acho mais interessante do que o modelo de 3 atos. Ok? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.